Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia, vamos fazer nossa primeira leitura desta noite no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. O tema da nossa reflexão, logo mais, será sobre o descanso. Então nós vamos introduzir já esse nosso culto, nos lembrando das palavras de Jesus, que na verdade é um convite a todos aqueles que são cansados de uma religiosidade árida, vazia, sem sentido, né? Sentindo aquele peso, aquele jugo farisaico sobre seus ombros. Jesus então faz esse convite, Mateus 11, verso 28. A palavra do Senhor diz assim, convite de Jesus: venham a mim, todos vocês que já estão cansados e estão sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, o fardo que lhes dou, ele é leve. Outra tradução diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta noite, irmãos, o Senhor nos convida a tomar sobre os nossos ombros o jugo que vem dele, o fardo que é dele, para que a gente se desfaça de todo o jugo que Deus não colocou sobre nós, e que possamos tomar sobre nós o jugo dele, porque está escrito que esse jugo é suave, esse fardo é leve. Assim mesmo como nós estamos, feche seus olhos e apresente seu coração ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite tão cansado, né? Talvez com a alma pesada, angustiado, com tanta interrogação na sua cabeça, precisando de entrar no descanso de Deus, de receber esse refrigério na sua alma. Quero lembrar aos irmãos que o Supremo Pastor está entre nós e ele refrigera a nossa alma. Então, apresente ao Senhor a sua oração, permita que Jesus de Nazaré, por meio do seu Espírito que habita em cada um de nós, possa ministrar ao seu coração, possa falar com você. Coloque diante dele a sua queixa, a sua ansiedade, a sua angústia, as suas lutas. A palavra do Senhor diz, e sempre estamos lembrando aqui de forma reiterada, que o Senhor tem cuidado de nós. Então, lance sobre ele a sua ansiedade nessa noite, porque o Senhor, nosso Deus, é fiel e Deus cuida do seu povo. Amém. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Deus bendito, Pai de amor, nós te damos graças. Muito obrigado pela alegria e pelo intenso privilégio que nós temos de ser aceitos na tua presença. Muito obrigado porque o véu que nos separava já não separa mais. Muito obrigado por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos concedeu, Senhor, por meio do sangue do seu Filho Jesus. Ó Deus, e é por isso que podemos chegar com ousadia diante do trono da sua graça, sabendo, como está escrito na tua palavra, que alcançaremos socorro na ocasião oportuna. Também nos lembramos da tua palavra que diz que devemos depositar diante do Senhor cada uma das nossas petições. Muito obrigado, Senhor, porque desde a antiguidade nunca se ouviu Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que nessa noite a nossa alma possa entrar no seu descanso, Senhor. Que possamos encontrar em Ti plena satisfação para todas as nossas buscas, para que a nossa alma, Senhor, não seja tomada de excessiva ansiedade, mas que possa aprender a descansar nas Tuas promessas e na Sua fidelidade. Pai, agora quando nós vamos Te adorar, nós queremos levantar mãos santas diante de Ti,
Nós queremos, ó Deus, com muita liberdade, fazer, ó Deus, e apresentar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Portanto, nós te pedimos, ó Divino Espírito de Deus, que tu possas nos encher com a tua presença, para que possamos apresentar ao Senhor Jesus o mais puro louvor, a nossa mais sincera adoração, e que o nosso culto seja feito em espírito e em verdade. Fala conosco, nos ajude a falar contigo, Senhor. A oração que nós te apresentamos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, gostaria apenas de dar alguns rápidos avisos. O primeiro deles é que a partir do mês que vem, mês de agosto, todos os domingos à noite, nós vamos iniciar a nossa comemoração do mês da Juventude Batista. Então, os irmãos estão mais que convidados a participarem conosco. Cada domingo à noite teremos uma programação muito especial. E também à noite, depois do nosso culto, nós teremos uma cantina gostosa também, visando arrecadar fundos, inclusive, para o nosso Ministério de Jovens. Então, você está convidado a vir participar conosco, também está convidado a, depois do culto, poder fazer um lanchinho gostoso conosco também. Então, marque na sua agenda, todo domingo à noite, no mês de agosto, dedicado à juventude, e você deve participar junto conosco. Quero lembrar também que no domingo que vem, pela manhã, nós teremos a nossa ceia ágape, começaremos às 9 horas da manhã, então nós teremos aqui às 9 horas a nossa assembleia ordinária, e nós teremos aqui profissão de fé, irmãos que se prepararam para o batismo, e depois da assembleia nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, você que é membro da igreja, você está convocado a participar conosco dessa reunião. E você que ainda não é membro da igreja e gostaria de ser aceito nessa próxima assembleia, pode procurar a mim, então, irmão, eu no final do culto, e dê o seu nome para que a gente possa entrar em contato com você. Muito bem, acho que são só esses avisos, né? Vamos adorar o Senhor, vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar esse momento de louvor cantando uma música antiga que fala sobre a gente se entregar completamente ao Senhor. Essa música, ela fala sobre nos derramar na presença do Senhor. E esse é o convite que eu gostaria de fazer para os irmãos, para que vocês se derramem na presença do Senhor, para que, como o pastor Pedro já falou com a gente, que vocês entreguem as angústias, as preocupações e que possam ser consolados pelo nosso Senhor, que está aqui entre nós. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Ainda nesse espírito, irmãos, agora nós vamos cantar para que o Senhor reine em nossas vidas, para que Ele seja o único Rei, para que a gente só olhe para Ele. Tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém, irmãos. Enquanto nós cantamos a próxima música, eu convido os irmãos que vieram preparados para participar do momento de dízimos e ofertas. Nós temos aqui 2 gasofiláceos, o menorzinho é para missões, estamos em campanha de missões estaduais. E temos aqui do lado também a nossa cestinha, onde a gente recebe os alimentos não perecíveis, que também é uma forma de ofertar ao Senhor. Louvar-te
mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por todos que estão aqui presentes, por aqueles que nos visitam, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos continuar com o coração aberto, derramado no Teu altar, para ouvir ainda o que o Senhor tenha para nos dizer essa noite, Deus. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos guarde, Deus. Eu entrego tudo que somos, tudo que temos, Pai, para o Senhor. Peço para que na nossa vida a gente busque só Te servir, Deus, e fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor converta os nossos corações a Ti, meu Deus. Eu lhe agradeço por todos os dízimos, lhe agradeço por todas as ofertas que foram entregues no Teu altar, pela Tua igreja tão fiel, Deus. E agradeço por todos os irmãos que têm contribuído na Tua obra, Deus. Obrigada, Senhor. E que o Senhor possa realmente, Senhor, assim como lemos, Pai, assim como vamos cantar agora, que o nosso descanso, Senhor, possa ser os Teus braços. Que a gente possa, Deus, tirar toda a preocupação dos nossos ombros, toda a ansiedade, toda a depressão, entregar para o Senhor, pegar o Teu fardo, Deus, que é leve. Que a gente saiba, Senhor, no fundo do nosso coração, que o Senhor nunca nos abandona e que toda vez que a gente precisar de um descanso, a gente vai encontrar no Senhor. Muito obrigada, Deus, por isso. Obrigada pela vida de Jesus, pela sua morte de cruz, por quem Ele é para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, já nos preparando para a mensagem que certamente o Senhor há de falar a cada um de nós.
Mais uma vez, fale com o seu Deus. Ele está presente aqui. Permita que essa graça que nós acabamos de cantar possa encharcar sua mente e seu coração, dominar os seus pensamentos. Que a presença de Deus possa ser sentida em nós e entre nós. Oh, Jesus, a tua graça nos basta, visto que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nessa noite nós possamos ser penetrados pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que a tua palavra possa dominar os nossos pensamentos nessa noite. Que o nosso coração possa se movimentar na tua direção, Senhor, em plena certeza de fé. Fé no seu caráter, nas tuas promessas, no teu poder. Ó Deus, que o teu povo possa ser despertado, Senhor, para que possamos andar em fidelidade diante daquele que é o Senhor que nos chama, que Ele é fiel. Pai, agora quando vamos abrir a tua palavra, te pedimos que o teu Espírito possa nos inspirar, que o teu Espírito possa falar conosco, possa nos revelar a tua beleza. Ó Senhor, que essa palavra possa ser martelo que esmiuça a penha, possa ser fogo consumidor, possa ser espelho, possa ser água, possa ser o pão que mata a nossa fome, possa ser a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Ó Senhor, teu povo precisa tanto te ouvir nessa noite. Fala conosco. É assim que nós oramos no nome irrecusável de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Enquanto os irmãos procuram nas suas Bíblias, quero agradecer a presença do pastor Júlio Jacó, que nos visita com a sua esposa. Pastor Júlio pastoreou essa igreja há mais de uma década, não foi, pastor? E não é? Então, uma grande honra, uma grande alegria receber o irmão entre nós, sua esposa. Esse casal bonito também está do lado do pastor Júlio. Sempre, eu nunca gravo o nome. Samuel e Neuza. Sejam bem-vindos também, que o Senhor Deus abençoe muito vocês. Estou vendo ali o pastor Marcos, ao lado do pastor Marcos. Pastor Euclides, como é que tem mais pastor aqui do que pastor Euclides, seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe muito. Olha que responsabilidade. Tem aqui o pastor Levi, o pastor Marcos, o pastor Euclides, o pastor Júlio Jacó. Oh, meu Deus. E eu estou aqui, né? Muito bem, muito bem. Mas, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho sobre o descanso de Deus, à luz do texto de Isaías, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1 do livro do profeta Isaías. Nós leremos até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: que aflição espera os meus filhos rebeldes? Isso diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, vocês desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção de Faraó, tentaram esconder-se na sombra dele. Mas, ao confiar em Faraó, vocês serão todos envergonhados. Ao esconder-se nele, vocês serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan, e seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e também desonra. Eu recebi essa mensagem acerca dos animais de Neguebe.
As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e de leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em trocas de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Agora vá e escreva essas palavras, registre-as todas em um livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e é teimoso e se recusa a ouvir a lei do seu Senhor. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos digam o que é certo. Falem as coisas que nós queremos ouvir. Contem-nos mentiras. Esqueçam a verdade. Saiam do caminho estreito. Parem de falar do Santo de Israel. Essa é a resposta que o Santo de Israel dá a vocês. Porque desprezaram o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. Certamente a calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e assim desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilhas de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança de vocês está a sua força. Mas vocês não quiseram saber disso. Disseram: não, nada disso. Nós entraremos à batalha, montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será os seus inimigos perseguindo vocês. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem. Vocês serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós acabamos de ler a profecia de Isaías. Os irmãos sabem que Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo, e ele foi um profeta do reino do sul. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. 10 reinos ao norte, 2 reinos ao sul. Os reinos do norte receberam o nome de Israel, a capital Samaria, e o reino do sul, o nome de Judá, a capital Jerusalém. E Isaías, então, ele profetiza aqui no reino do sul, em Jerusalém. E ele profetizou numa época de muita prosperidade para todo o Israel. Israel havia prosperado, alargado as suas fronteiras, mas agora, por causa, inclusive, dessa prosperidade, o povo havia afrouxado a sua fidelidade com o Senhor, e por conta disso já era possível ver no retrovisor ali de Israel a ameaça do Império Assírio. Nós sabemos que o Império Assírio ameaçava todo o Israel de invasão, fato que se consumou em relação ao Reino do Norte em 722. Nós vemos então aqui o profeta Isaías alertando o povo em relação a isso, dizendo para que o povo pudesse voltar novamente aos caminhos do Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar ao caminho do Senhor, senão eles seriam invadidos por esse império. Muito bem, existe então essa tensão muito grande, essa expectativa dessa invasão. E o que é que os reis de Judá fazem? Em vez deles buscarem ao Senhor, o socorro do Senhor, o livramento do Senhor, eles enviam embaixadores até o Egito e pedem para que o Egito possa socorrê-los.
possa protegê-los da invasão iminente ali do Império Assírio. Ora, isso encheu, se eu posso dizer assim, de grande perplexidade o coração do próprio Deus, porque parece algo assim extremamente incoerente, não é? Porque o povo, meus irmãos, a despeito de toda a história de livramento que Deus já havia dado ao seu povo, basta aqui lembrar que foi Deus que chamou a Abraão da terra ali de Ur dos Caldeus, e esse povo que se multiplicou, inclusive, foi preservado por conta de José, que levou o povo ali para a terra do Egito, onde o povo foi preservado. Ali o povo se multiplicou, não é? E porque se multiplicou, ele foi oprimido por Faraó no Egito durante 430 anos, mas Deus, mais uma vez, de forma providencial, com braço forte e com mão estendida, ele levanta então o seu servo Moisés. Moisés, então, é usado por Deus para libertar o povo daquela escravidão, e depois de uma peregrinação no deserto, por 40 anos, o povo, então, entra na terra prometida por meio de Josué. E depois, instalados ali na terra prometida, o povo continua ainda a perceber a presença e a boa mão do Senhor sobre eles. Nós temos, por exemplo, no relato ali de Juízes, né? Quantas vezes o povo de Israel havia se desviado do Senhor, não é? E clamado ao Senhor, e Deus sempre levantava um juiz, levantou Sansão, levantou Jefité, levantou Débora e tantos outros, né, para trazer livramento para o seu povo. Porque o povo sempre, quando estava em opressão, sempre quando estava angustiado, ele clamava a Deus, e ele experimentava da parte de Deus a sua fidelidade e o seu livramento. Mas não obstante a toda essa história, essa experiência que o povo já tinha acerca da bondade, do poder e da fidelidade de Deus, agora, em uma situação de extremo perigo, extrema vulnerabilidade, ao invés desse povo, mais uma vez, se voltar para o Senhor dos altos céus, como Isaías vai sempre mencionar, se voltar para o Santo de Israel, o que esse povo faz? Duas coisas. Primeira delas, ele quer calar os profetas que falam a verdade em nome do Santo de Israel, dizendo: nós não queremos ouvir as verdades de Deus, nós não queremos que você nos ensine sobre o caminho estreito, nós queremos ouvir palavras que possam falar bem ao nosso coração, então fale palavras que nos animem, e pode deixar que nós vamos dar os nossos jeitos, nós vamos encontrar os nossos caminhos. E que caminho é esse? Nós vamos pedir socorro ao Egito. Nós já temos tudo arquitetado, nós temos uma boa política, nós temos uma habilidade, nós temos recursos, inclusive, nós temos dinheiro, nós podemos dar a eles o nosso dinheiro e eles nos darão a sua proteção. O povo de Israel esqueceu com muita rapidez que foi esse mesmo Egito que já os havia oprimido por 430 anos, como nós já falamos aqui. Mas olha só que coisa interessante, eles queriam combater um império iníquo, como era o Império Assírio, como? Com outro império iníquo, com outro reino iníquo, que era o reino do Egito, irmãos. E isso nos faz pensar algumas coisas. A primeira delas eu gostaria de pontuar com os irmãos, é que, a partir desse texto, a partir dessa leitura que fizemos e dessa breve introdução, algumas coisas saltam à minha mente aqui. A primeira delas é que a incredulidade que esse povo tinha acerca da fidelidade de Deus levou esse povo a uma crescente falta de discernimento. Eles queriam, de forma ilusória, combater o mal que estava se avizinhando, com um mal maior ainda, que era a aliança com o Egito. Irmãos, quando o nosso coração é tomado por incredulidade acerca daquilo que Deus é, acerca daquilo que Ele pode fazer, acerca da sua fidelidade, essa nossa falta de fé, essa nossa incredulidade, ela obscurece o nosso entendimento, ela nos impede de ter discernimento. Nós não conseguimos enxergar o que é certo e o que é errado mais. A gente não consegue discernir entre os nossos inimigos.
nós sentimos carência de sabedoria. Nós percebemos, irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando aí no nosso estudo de Provérbios, nós entendemos isso de uma forma muito clara, quando nós abandonamos a sabedoria de Deus, quando nós abandonamos o conselho de Deus, quando o nosso coração se afasta da presença dEle, automaticamente nós nos tornamos tolos. Nós nos tornamos loucos. Achamos que somos sábios. Achamos que damos conta do recado. Somos iludidos que nós conseguimos vencer as nossas batalhas. Que nós estamos entendendo os reais perigos que nos avizinham. Mas, na verdade, nos tornamos presas fáceis. Na verdade, ao invés de ganharmos o mundo, nós estamos perdendo a nossa alma. Então, a primeira coisa que esse texto me chama a atenção é que quando o nosso coração é tomado por incredulidade, nós nos tornamos pessoas tolas. E é muito fácil de você levar cativo um tolo. É muito fácil de você passar para trás a uma pessoa que lhe falta o entendimento. Mas o segundo ponto que está por trás de toda essa narrativa que nós lemos é que essa incredulidade do povo de Israel, ela não nasceu em um vácuo. Ela é fruto de uma frieza espiritual que era característica daquele povo naquela época. Se você conhece bem o livro do profeta Isaías, se você ler o primeiro capítulo desse livro, você vai ver de uma forma muito clara que Isaías introduz a sua profecia ali no capítulo 1, com palavras duríssimas em relação ao povo de Israel, dizendo que esse povo, embora não tenha deixado de cultuar Deus, embora todos os mecanismos do culto, os rituais estivessem ali todos presentes, o povo continuava indo sábado após sábado adorar o Senhor e sacrificar diante dele. Deus vai dizer que esse culto que o povo lhe prestava era apenas um culto mecânico, era apenas um culto ritualístico, era um culto vazio. O povo adorava a Deus com seus lábios. O povo levantava as mãos diante do Senhor, mas durante a semana eles iam atrás de outros deuses. Durante a semana eles faziam mal e cometiam injustiça contra o seu próximo. Durante a semana eles não confiavam no seu Senhor. E depois, mais uma vez, no outro sábado, eles levantavam as mãos diante de Deus e cantavam: em seus braços é o meu descanso. E cantavam que nós estamos na sua presença. Mas, mais uma vez, durante a semana, eles eram avarentos, eles eram maus, eles eram perniciosos. E quando o nosso culto, irmão, se torna um culto frio, um culto mecânico, um culto vazio, automaticamente o nosso coração se enche de incredulidade. Note bem, nós estamos dizendo que a incredulidade nos leva à tolice. Mas nós estamos falando que a frieza espiritual, a nossa frieza espiritual, faz com que o nosso coração seja dominado por essa incredulidade. Muito bem, esse é o diagnóstico que Deus faz acerca desse povo, mostrando a loucura que esse povo estava cometendo, porque havia abandonado ao Senhor, deixado de clamar ao Senhor, e agora estava buscando o recurso e o socorro de outros deuses, de outros impérios. Deus agora chama esse povo. Mais uma vez, de forma paciente, de forma recorrente, Deus chama novamente o seu povo. E mais uma vez, meus irmãos, nessa noite, Deus nos chama. Às vezes nós estamos na casa de Deus e nos acostumamos tanto com domingo após domingo estarmos aqui e cantamos e adoramos e oramos, mas quantas vezes o nosso coração está tão longe do Senhor, nossa alma está tão fria, nosso coração está empedernido, insensível, o culto não faz sentido, a palavra do pastor não faz sentido, o louvor não faz sentido, tudo se torna tão vazio, tão mecânico, tão pesado, um fardo difícil de ser carregado, é o fardo da religião. E mais uma vez, nessa noite, meus irmãos,
Deus nos chama a estarmos na presença dEle e a visitarmos mais uma vez o nosso coração, porque aqui está a grande razão, porque muitas vezes nós estamos cansados. Por que a nossa alma não encontra descanso? Muitas vezes nossa alma está cheia de ansiedade. É porque o nosso coração foi tomado pela incredulidade. Nós não acreditamos mais que Deus é capaz de intervir na nossa história. E ficamos cansados porque nós achamos que nós estamos no leme da nossa história. Nós é que ditamos as regras, nós temos os recursos, nós temos a boa política, nós temos a nossa empregabilidade, nós temos o nosso dinheiro no banco, nós temos a nossa maneira peculiar de ver a vida, e nós então somos tão sábios e confiamos tanto no nosso braço. Mas com o passar do tempo, isso vai nos cansando, porque nos sentimos tão frustrados. Percebemos que o nosso braço forte não pode nos salvar. E às vezes a gente coloca a nossa confiança num casamento, assim como o povo de Israel colocou essa confiança no Egito. A gente coloca a nossa confiança no dinheiro, a gente coloca a nossa confiança na nossa saúde, em tanta coisa. E nos frustramos porque nada disso pode salvar. Porque o único que pode nos salvar é o Senhor, meus irmãos. O único que pode trazer descanso para as nossas almas é o nosso Deus. E é justamente isso que o texto nos chama. O texto, a partir do verso de número 15, traz esse clamor apaixonado de Deus para que o seu povo volte à lucidez. E Deus diz ao seu povo: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês querem salvação? Vocês querem livramento? Vocês só serão salvos se vocês se voltarem para mim e em mim descansarem. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesta noite, se esse é o estado da nossa alma, se nós já nos desviamos do Senhor, se a nossa alma já foi tomada por essa incredulidade, por esse ateísmo prático, a gente vive sabendo que Deus existe, mas na prática nós vivemos como se Deus não existisse. Se nós somos tomados por esse ateísmo prático, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. É pedir ao Senhor perdão. Perdão pelo nosso orgulho, pela nossa pseudo-autossuficiência, pela nossa arrogância. Precisamos nos arrepender e pedir ao Senhor perdão pela nossa idolatria, porque confiamos mais no Egito do que no seu braço forte. Corremos e pedimos socorro a tantos deuses, mas não vamos ao Senhor com fé no nosso coração. E nós precisamos nos arrepender se quisermos voltar à presença do Senhor. Precisamos nos arrepender da nossa frieza espiritual. Precisamos nos arrepender, e como Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja em Éfeso, precisamos nos lembrar onde nós caímos. O que aconteceu dentro de nós para que o nosso coração fosse tomado por essa incredulidade, por esse desamor em relação ao nosso Deus. Precisamos nos lembrar e ver onde nós caímos e nos arrependermos. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que o seu povo possa continuamente se arrepender dos seus maus caminhos, sobretudo do nosso orgulho. A segunda coisa que o Senhor nos chama essa noite é para que nós possamos trazer a memória acerca daquilo que Deus é e da sua fidelidade em nosso favor. Sabe por que muitas vezes nosso coração é tomado de incredulidade, meus irmãos? Porque nós somos desmemoriados. Facilmente nós nos esquecemos dos feitos poderosos de Deus ao nosso favor. Mas nessa noite Deus nos chama a lembrar a nossa história. Ou melhor, a lembrar a história que Deus tem construído através de nós. Você é capaz de se lembrar da fidelidade de Deus ao seu favor? Ou você já se esqueceu? Você não estava escravo no Egito e Deus, com braço forte e mão estendida, não te libertou do Egito? Não te libertou dos seus pecados?
Quantas vezes você orou na sua angústia ao Senhor e Ele ouviu a sua oração? Você já experimentou que o Senhor é bom? Você já experimentou o socorro de Deus na sua vida? Quantas vezes você estava angustiado, ou desempregado, ou desfalecido pelo caminho, e Deus não foi na sua miséria, e não se compadeceu de você, e não estendeu as suas mãos, e não te socorreu? Você já não experimentou o socorro de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida? A palavra do Senhor para nós nessa noite é: arrependa-se e lembre-se que eu sou fiel. Eu sou Deus que tem sido fiel com você, jamais mudarei. Irmãos, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo para sempre. Salmos 34, verso 8 diz: ó, provai e vede, que o Senhor é bom, e bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que nele confia. Que o Senhor possa trazer à memória, no seu coração, acerca da sua fidelidade. E quando nós nos lembramos disso, nosso coração se enche de fé. Porque quando nós olhamos para o passado e vemos a fidelidade de Deus com os nossos pais, com os nossos antepassados, mas também a sua fidelidade conosco, o nosso coração se enche de fé. E nós podemos olhar para o futuro agora com esperança, meus irmãos. Sabemos que o Senhor que esteve conosco no nosso passado, na nossa história, certamente estará conosco hoje. E estará conosco até o último dia. Oh, meus irmãos, aí sim, com o coração cheio com essa fé, que é baseada na história que Deus tem construído em nós e através de nós. Quando o nosso coração é nutrido por essa fé, quando a incredulidade é por fim exorcizada da nossa alma, aí nós podemos descansar. Aí nós podemos deitar à noite no travesseiro e orar como o rei Davi orou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, não o Egito, não a minha conta bancária, não a ausência dos meus inimigos, não a minha saúde, nada, absolutamente nada disso. Somente tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem. Porque é na tranquilidade e na confiança de vocês que vocês encontrarão a força. A palavra do Senhor diz: diga o fraco, eu sou forte. Sim, irmãos, nós somos fracos. Os nossos inimigos são mais velozes e mais poderosos do que nós, como nós lemos aqui no profeta Isaías. Sim, meus irmãos, nós somos pobres e nós somos necessitados. Nós somos vulneráveis. Oh, meus irmãos, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos altos céus, o Altíssimo, Ele é todo-poderoso. E como nós temos aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical, e nós sempre falamos: e se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós cremos de fato nisso, se o nosso coração foi invadido por essa plena certeza de fé, aí sim, nessa noite, nós podemos cantar com verdade essa palavra: em seus braços, Senhor, é o meu descanso. Somente uma alma dominada pela fé na palavra de Deus, que é baseada na sua fidelidade, que é histórica, que é baseada nas nossas experiências, aí sim nós podemos descansar.
Portanto, meus irmãos, o convite do Senhor para nós nessa noite é que nós possamos abandonar nossa esperança no Egito, seja qualquer que for o seu Egito, e colocar a sua esperança no Senhor. Lembre-se quem o Senhor é e confie na sua fidelidade e prove e experimente que o nosso Deus, Ele é muito bom. Feche seus olhos, vamos orar. Se nessa noite nosso coração chegou aqui tão frio, talvez a gente nem tenha orado mais. Nós temos ido à igreja domingo após domingo, mas não encontramos muito mais sentido naquilo que fazemos. Nosso culto se tornou mecânico, se tornou apenas um culto vazio, ritualístico. A palavra de Deus para nós nessa noite é que nosso coração possa se encher com esse arrependimento que vem dele. O Senhor nos chama a lembrar aquilo que Ele é e quem Ele é na nossa história, para que nosso coração possa se lembrar da sua fidelidade e que essa fidelidade possa restaurar em nós essa fé genuína e assim que o nosso coração seja tomado por esse descanso. Deus quer trazer descanso para as nossas almas nessa noite, mas é necessário que nós possamos confiar inteiramente nele. Portanto, Israel, deixe o Egito e se volte para o Senhor, o seu Deus. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, após ouvirmos a Tua palavra, nós queremos Te dar graças por ela. Ó Senhor, muito obrigado pela exortação que ouvimos aqui nessa noite. Ó Senhor, que o nosso coração possa se voltar para Ti em plena certeza de quem Tu és. Ó Deus, nessa noite nós renunciamos a toda incredulidade, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós também renunciamos a toda frieza do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, traga à nossa memória aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tu és o Deus da história. Ó Senhor, que o Teu povo possa se lembrar da Sua fidelidade, do Seu amor, do Seu socorro, da Sua bondade. Ó Senhor, para que o nosso coração seja tomado por essa viva esperança, por essa confiança, Senhor, não em nós, não no Egito, não no nosso braço forte, mas que o nosso coração seja tomado por essa confiança em Ti, nos Teus recursos, na Tua providência, Senhor. E assim, ó Deus, que possamos descansar. Pai, amanhã é segunda-feira, e nós queremos, Senhor, descansar em Ti. Os nossos inimigos nos esperam, os nossos adversários são mais fortes do que nós, são mais velozes, são mais hábeis. Ó Senhor, mas nessa noite nós declaramos que nós confiamos em Ti, Senhor. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ó Deus, mas nós fazemos menção do Senhor, nosso Deus. Eles se cansam e caem, mas nós nos levantamos e nós permanecemos de pé. Que essa palavra seja a âncora, Senhor, para a nossa semana. Seja o nosso alimento, Senhor. Não permita que o nosso coração seja tomado nessa semana por qualquer tipo de incredulidade e frieza, mas que possamos, ó Deus, permitir que ele seja dominado pela certeza de quem Tu és. Que possamos passar uma semana repletos dessa fé, e assim jamais seremos envergonhados, Senhor. Jamais seremos confundidos. E assim que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Uma semana para lá de abençoada a todos, meus queridos irmãos. Lembrando que aqui no nosso... Cadê a Viviane? Não sei se vai ser no hall. Acho que vai ser aqui no hall, não é? Aqui no nosso hall nós
Vamos ter um chocolate quente, acho que um café gostoso também. Você está convidado a participar conosco ainda, num tempinho de comunhão. Não vai embora sem dar aí alguns... Um abraço, acho que não está podendo dar tanto ainda, né? Mas pelo menos um cumprimento e ter um tempo ainda de confraternização, tá certo? Semana cheia da graça para todos, meus irmãos.